E depois nós vamos enviar esse material de revisão. Então agora vamos passar para a Sister Judy, para a próxima parte do workshop. E primeiro de tudo, o irmão Manoj está cá, muito bom. Vou colocar a Sister Judy como co-host. Ok, ela já está aqui. Então, obrigado, Sister Anu. Espero que eu estou a perder esse workshop. Eu estou numa conferência e por isso que estou com essa roupa. Mas antes, deixe-me apenas agradecer a Sister Judy Johnson. Ela está aqui conosco. Sim. Muito obrigado. Porque nós pedimos que estivesse aqui há uma semana e você disse logo que sim, só com uma semana de intervalo, com grande gratidão por si. E ela esteve conosco no primeiro poder. E essa é uma grande oportunidade de falar um bocadinho. E ela está na Brahma Kumaris já por 35 anos. Trabalhou como facilitadora, consultora de coaching, aprendizagem experimental, desenvolvimento de liderança e eficácia organizacional. É autora de 5 livros. E um deles foi o Retorno à Fonte, uma experiência de Deus. E ela coordena as atividades da Brahma Kumaris em Halifax e na região atlântica do Canadá. Então, fazer uma apresentação em forma de poemas. Então, hoje nós temos conosco um anjo de Halifax. Eu estou no meu telemóvel, é um bocado limitado. Ok. Mas a minha voz ouve-se bem, não é? Sim. Então hoje nós temos conosco um anjo de Halifax, que nos ensinará a sorrir sem pagar imposto. Palavras de sabedoria fluem através dela como um fax, para que na vida possamos alcançar tudo ao máximo e que mantenhamos as nossas malas sempre bem feitas, estarmos sempre prontos. E esse é um belo valor sobre a resistência que a Denise deu. Então hoje ela vai compartilhar sobre sua sabedoria sobre como ser resiliente, desenvolver a habilidade e flexibilidade e aumentar o nosso quociente emocional. Porque a vida é para aproveitar e tornar cada dia tão brilhante. Que a cada passo da vida desenvolva a virtude da realização, praticar a arte de dar e sentir uma sensação de contentamento. Porque ficar sempre feliz é um grande compromisso. Então, queria dar boas-vindas a Sister Judy outra vez. Então, muito obrigado por estar aqui conosco. E todo esse palco agora é seu. Obrigado, Manoj Bhai. Om Shanti. Está numa conferência de doutores, com esse fato de doutor. Estamos a seguir você a viajar pelo Canadá. E obrigado por estar aqui. É um belo serviço. Todas as aulas têm sido muito ricas e agradáveis. Nós estamos a apreciar muito isso. Obrigado, Manoj, por estar cá, porque está nessa conferência em Calgary. Mas ele conseguiu estar aqui para dar a apresentação da Judy. Muito obrigado por estar fazendo esse serviço no Canadá. Obrigado a Baba. Obrigado a todos. Om Shanti. Então, olá a todos. E obrigado, Anubem, por estar a ser essa anfitriã.
Eu tive a escutar as gravações e foi maravilhoso. Esse é um belo serviço que vocês estão a fazer. Obrigado. Eu quero só ver se encontro aqui alguns rostos, alguns eu já conheço. Muitas com imagens, muito bonito. Então, sejam todos bem-vindos. Vocês precisam de um bocadinho de movimento antes de começarmos? Vamos fazer um bocadinho isso para ser divertido. Então, vou partilhar o meu ecrã. Vamos fazer um bocadinho de movimento. Primeiro, um minutinho em silêncio, ok? Ok. Vocês podem puxar um bocadinho a sua cadeira para trás. Mas senta-se numa forma que vocês podem levantar rápido se for necessário. Minha voz está baixa. Vocês podem me ouvir melhor agora? Está bem assim? Melhor? Ok. Então vou partilhar algumas imagens e vocês vão ver uma variedade de emoções. Emojis. E quando nós estamos a falar desse tema da resiliência, a resiliência emocional é dedicado aos estudantes espirituais que estão a descobrir as emoções que surgem de tempos em tempos. Então, eu acho que eu pedi para que vocês se sentam ou fiquem de pé, de acordo com a energia que é criada em você. Então, surpresa, levante-se. É uma emoção elevada. Todos estão de pé? Todos estão de pé? E impaciência, sentarem-se. É uma energia baixa, ok? Happy, feliz. Todos de pé. Desapontado, sentado. Excitado, de pé. E depois chateado, sentado. Curioso, para cima. Nervoso, para baixo. Alegre, para cima. Tímido, para baixo. Vamos uma vez. Vamos Shanti para cima. Dê uma volta. E uma para um lado e para o outro. Balance os seus ombros, o seu corpo, tudo o que você tem que fazer. 3 passos para o lado, 3 passos para o outro lado. E venha, volta e sente-se. Ok, é o que vamos fazer hoje. Ok. E especialmente as emoções para cima e para baixo, para cima e para baixo. Nós podemos ficar exaustos por causa disso. Nós precisamos de uma pausa. Mas na vida real nós temos essas emoções elevadas e baixas. Então hoje, mesmo na nossa prática espiritual, nós ficamos nesse para cima e para baixo, e isso nos deixa exaustos. Então o tema da resiliência para mim é formidável, porque fala desse ir e vir. Porque senão nós estamos sempre para baixo e para cima. E ficamos exaustos. Mas se nós tivermos, ou seja, ou seja, estar equilibrado, ou regressar, por assim dizer, nesse estado mais elevado. Então, é por isso que nós precisamos da resiliência, por causa de todas essas coisas que estão a flutuar para cima e para baixo. Já falei muito sobre esse tema profissionalmente.
Então, algo que vem tipo de um campo de pesquisa de resiliência, mas algo que também se aplica a nós como estudantes espirituais, nesse momento da vida ou do drama que nós estamos a viver. Eu gostei muito da Sister Denise, eu tive a ouvi-la, ela disse muitas coisas bonitas, mas para mim uma das coisas foi como ela falou sobre a resiliência, que é a flexibilidade, discernir e enfrentar, que eu adorei, esses dois poderes. Mas, hoje, uma coisa que eu senti é um poder que está associado, que é o poder do acomodar. Quando eu penso em força e flexibilidade, eu penso na água. Porque a água flui, ela é flexível, mas incrivelmente forte. Isso é no Quebec. E há muitos lugares, e as águas, como passaram, foram fazendo isso nas rochas. Então a força é a flexibilidade. Pense na água que eu adoro. Ela pode ter essa forma, pode estar nessa forma também. Pode ser nessa forma. Na verdade, ela toma a forma do contentor que ela está, certo? Então, ela muda a sua forma sempre. Um cubo de gelo, de gotas d'água, de um copo, ou de um rio, ou um oceano. Mas nunca, nunca, a água nunca perde a sua essência natural. Ela nunca perde a si mesma, ela própria, né? Quer ele seja fluir no oceano, no rio, ou no oceano, isso eu sinto que é o poder da resiliência, o valor da resiliência. Tem tal qualidade que torna a resiliência. Então são as práticas que nos ajudam a permanecermos fortes e flexíveis na medida correta, em cada situação. Isso é, que eu nunca perco a minha essência natural. A situação pode pedir que eu adapte, que mude a minha forma, mas eu nunca perco a sua propriedade, o seu eu, por assim dizer, a sua própria natureza. Então isso é que nós vamos explorar hoje, a resiliência. E o que é que isso verdadeiramente significa? É um poder de acomodar que é enorme. Nós podemos relacionar isso com o fluir, com força, com a água. Então vocês estão comigo? Ok. Outro pequeno exercício. Se você cruzar os braços em frente ao seu corpo e ficar assim, com esse sentimento dos braços cruzados, alguns fazem muito isso. Eu não faço muito essa postura, mas de vez em quando eu faço. Mas é um lugar confortável para colocar o braço, depende se está de pé ou sentado. Mas veja, cruze, e como é que você se sente? Qual é o sentimento de ter os seus braços cruzados? Diante de uma parte do seu corpo que tem os órgãos vitais, não é? Para além do coração, ou seja, rim, coração, estômago, fígado, tudo está de braço. Quando você cruza os braços, mas nessa zona do meio do corpo. Então fique com esse sentimento. Qual é o sentimento?
de ter os braços cruzados diante de si. Vocês também não conseguem. Então pensem em sentimentos. Eu não sei sobre vocês. Eu sinto um bocado. Tem que colocar os. Eu me sinto apertada, foi o que ela disse. Uma certa sensação de proteção. Que protege meus órgãos vitais. Eu não sei o que é que vocês sentem. Eu gostaria que fizessem agora, descruzasse e cruzasse ele de uma forma diferente, em uma direção diferente. Vocês, é muito difícil cruzar de uma forma diferente. E você vai terminar por retornar para a forma original. Fica numa forma fácil, mas se você muda para o oposto, mesmo o seu cérebro fica confuso. Esse é o oposto ou é o mesmo? Eu acho que agora está melhor. Portanto, é tentar encontrar o oposto. Esse é o oposto. É esse aqui. É difícil, não é? Não é interessante? Ok. Então, eu tenho que, na realidade, ver como é que qual é o braço que está na frente e está a cruzar por cima. Isso não é uma coisa que acontece de uma forma natural. Ok? Então, eu acho que isso tem tudo a ver com a resiliência. Porque ser resiliente, você tem que discernir o que é necessário numa situação, tem que ser flexível para fazer. E aquilo que nós fazemos, nós temos uma postura fixa que funciona para mim. Isso funciona para mim. É confortável, é familiar. Mas interiormente, essa postura de sentimento de proteção. Só proteger os órgãos vitais quando eu faço isso, mas há uma postura energética que eu adoto durante o tempo para proteger as partes vulneráveis de mim. Então, partes que podem estar magoadas no drama da vida, ou de ficar nervoso, com medo, ou partes de mim têm uma ferida, uma mágoa por causa da vida, então eu estou a protegê-los em forma de máscara, da identidade do ego. Há muitas formas, mas todas elas são rígidas, fixas e não habituais, como isto. E ser resiliente, eu tenho que ser capaz de fazer isto. Eu tenho que fazer essa mudança na postura, na minha postura energética. E isso é que significa flexibilidade. Fazer essa mudança rapidamente, essa postura da alma, da energia. Isso é resiliência. Ela desenvolve-se com o tempo. E há práticas que nos ajudam nisso. E é isso que eu gostaria de conversar sobre hoje. Isso faz sentido? Totalmente. Eu não sabia como é que era assim difícil fazer isso. É incrível ver em si mesmo. Nós nem sabemos e fazemos isso tantas vezes. Eu posso dizer, eu sou flexível, faço isso, faço aquilo, mas o problema é que habitualmente nós sempre fazemos isso. Nós sempre que queremos nos proteger fazemos isso. E acho que faz com que a resiliência seja tão valiosa para nós agora, é que como o mundo está começando a cair um bocadinho, não sei se vocês sabem, aqui em Canadá, as pessoas trabalhavam muito bem, porque esse país funciona muito bem, mas nos últimos anos, de alguma forma,
Eu vejo as coisas quebrarem-se, a partirem-se. Levou-me 6 meses para ter um passaporte. As pessoas ficam na rua e dormem para ter um passaporte no Canadá. Como é que é possível? Portanto, as coisas estão a começar a partir-se ou não funcionar como funcionava antes. Por exemplo, o sistema de saúde, muitas coisas, assim que elas começam a quebrar um bocadinho, então eu noto em que extensão eu estou estou Portanto, sempre que algo se parte diante de mim, eu descubro que sou dependente de algo que está fora de mim, para a minha própria estabilidade interna. Então, essa dependência que é totalmente interna. Mas eu descobri a minha resiliência, eu desenvolvi a minha resiliência de uma forma que eu aprendi a responder com as coisas ao meu exterior, que abanam-me. Então, vamos olhar um pouco de onde vem essa resiliência. Isso é um conceito científico, os físicos, é daí que originou, é tipo saltar ou recuar, exatamente. Portanto, é quando nós esticamos, por exemplo, o elástico, e ele volta para o seu estado original. Portanto, ele não é a subir e a descer, é como se fosse a consciência da alma constante, pacífica, poderosa. Mas esse termo da ciência, a realidade, a primeira vez foi nos anos 70, 76, uma senhora chamada Amy Werner, e ela começou a aplicar isso na resiliência psicológica. No Havaí, ela estudou com crianças que eram marginalizadas numa comunidade, experienciavam todos os tipos de traumas, violências, abusos e etc. E ela fez um estudo de 40 anos para saber o que essas crianças faziam e descobriu que, apesar de parecerem ser as mesmas, ter o mesmo trauma, foram abusadas, mas elas estavam muito bem. E ela disse, eu penso que algumas pessoas são mais resilientes do que outras. Então, isso quando nós primeiro descobrimos a resiliência com as ciências sociais. Então, é um processo mental e comportamentos que promove padrões, por assim dizer, pessoais e protegem o eu dos efeitos negativos, potenciais efeitos negativos e estresse, por assim dizer. Então, são as capacidades de comportamentos que fazem com que nós permanecemos calmos em momentos de crise, ou seja, mover-se de um acidente sem ter consequências negativas a longo prazo. Então, no momento, respondo positivamente, mas depois que acabou, não há nenhum efeito em mim. Não estou a lembrar de novo e de novo. Não traumatizo a mim mesmo. Isso foi as definições que ela deu à resiliência. E eu achei que são muito interessantes essas origens. E vocês já escutaram isso em muitos lugares sobre a resiliência. E podemos aprender muitas lições para nós mesmos a nível de estudantes espirituais. Gostaria de partilhar algo aqui. Uma outras coisas é que um bocadinho de outra história sobre a resiliência, esse movimento.
No início dos anos 80, a psicologia estudou isso nos últimos 30, 40 anos, e algo aconteceu na psicologia quando, com a invenção de uma máquina, que são scans de imagens magnéticas, qualquer coisa assim do gênero. Nós já tivemos uma aqui em Halifax, mas essas máquinas podem olhar, fazer um scan do cérebro, e é como se fossem pequenas fatias do cérebro e ver em cada milímetro do cérebro. E aquilo que descobrimos sobre esses scanners de imagens, sempre que alguém tem um trauma na história, alguma que aconteceu, seja o que fez o meu patrão, a minha mãe que disse, toda vez que nós contamos a história de algo que aconteceu a nós, algo que seja negativo ou que não gostamos ou estressante, nós estamos tipo a regressar a esse momento. Tem a ver com a neurociência, neurofísica, nos dias iniciais. Mas o que eles chamaram nesse momento é uma cicatriz do tecido que há no cérebro. É como se fosse uma luta entre essa rede de neurônios. E elas vão para uma opção, a um canal, a um caminho que o cérebro pega. Isso onde nós vamos desenvolvendo os sanskaras positivos. Então, é a prática das virtudes positivas. Isso vai, tipo, fixando o nosso cérebro. Mas isso é algo que é identificado nas crises, porque nas primeiras ferramentas da psicologia, é a terapia de psicologia, falhou-me agora a palavra. Portanto, é aliviar esse trauma, ele tem que vir para fora, ele tem que ser dito, senão ele fica suprimido. E nós sabemos isso, mas dizer outra e outra vez, isso também só vai dando força para isso e nos tornamos como uma vítima. Então, o resultado disso, eles criaram um campo chamado da psicologia positiva, onde esse estudo da resiliência está hoje em dia. Eu gostaria de mostrar também, na verdade, o que é que faz que uma pessoa, tipo, floresça, assim é que é, no caos. Portanto, esses fatores que suportam a resiliência, portanto, é a fé no eu, sobreviver em todas as situações, acreditar nas coisas positivas que vão acontecer, mesmo que seja um bocado inocente ou naif, mas isso vai dar apoio a essa resiliência. Um propósito, um significado na vida que é maior que a circunstância onde você está. Em comunidades religiosas ou espirituais, então eles observam isso, daqueles que têm uma vida mais comum, portanto a determinação, a comunidade e a conexão com o poder elevado. E são os estudos iniciais sobre aqueles crianças do Havaí, mas hoje em dia, numa perspectiva de psicologia, isso é o que nos revela sobre aquilo que nós temos sobre o que é uma pessoa ser resiliente, e nós vamos assim verificando cada ponto, né? Check, check, check. Então você vê isso em si, que algo está a faltar, então tem que voltar, despender um bocadinho de tempo a mais sobre isso, porque é muito importante para a sua própria resiliência. Mas o que nós temos descoberto nos últimos 50 anos, nesse estudo da resiliência, muito aconteceu nesse campo, desde os dias iniciais. Eu gostaria de partilhar os 3 níveis da resiliência que foram surgindo nos
40 anos que já se passaram. E eu acho que é onde estão os estudantes espirituais nesse momento. Ok? Sim? Vamos subir? Ok. Então essas... Cláudia. Do que estou a ver. Tem muitas roças amorosas. Então, 3 níveis de resiliência. Primeiro, rapidamente, descobrir, conforme você dobra ou parte. Como a árvore, não é? Ela vai voltar. Portanto, ela dobra-se e depois volta. E a esse nível, essa é a sua capacidade de regressar, não é? Seja nas situações ou seja nos traumas. Isso é bom, isso é brilhante. Todos nós queremos isso, certo? Esse é apenas o primeiro nível. Nós temos mais que entender, porque eu quero viver a minha vida sempre nesse... Voltar, não é? Como elástico. Eu acho que não. Eu quero algo melhor sobre isso. Eu confesso que eu tenho 2 filhas. Sou uma mãe solteira. Mas quando eu era jovem, nós assistimos filmes às sextas-feiras. Mas elas começaram a ver coisas, quando foram ficando mais velhas, sobre filmes mais jovens. Os filmes dystopian. Depois das coisas explodirem, dystopian movies. Não tem uma tradução para isso, é mesmo distopia. Então as pessoas jovens vivam isso para fazer tornar o mundo melhor. Portanto, são 2 raparigas, que eu tenho 2 raparigas, elas adoram o herói ou uma heroína. Era uma mulher adulta, porque ela colocava toda a comunidade junta ao redor dos valores. Então os valores era uma comunidade que era criada, uns apoiavam uns aos outros, e era bonito, belos filmes dessa perspectiva. Mas quando chegava ao fim do filme, nós estávamos à espera de um fim do filme, o que é que acontecia? Havia uma batalha e depois elas tinham que ir para outra batalha. Então era a parte 1 ou a parte 2 da trilogia. E o mundo nunca ficava melhor e eu não ficava melhor. Eles apenas estavam preparados para viver outra luta. Então é o que eu vejo nesse nível da resiliência. Eu quero mais do que isso de, vamos dizer assim, esticar e voltar e regressar. Na psicologia positiva, eles descobriram que é um outro nível, que eles chamam de florir. O que é florir? Em vez de sobreviver, esse dobrar e voltar para sobreviver, vamos florir. Ou seja, abrir os botões das flores, mostrar as qualidades belas deste mundo. E então crescer, preencher o nosso potencial como ser humano. Isso tornou-se o nível a seguir das pesquisas da resiliência. Todas as áreas de estudo. Portanto, o que é isto? Não é desse florir. Uma coisa que fascinou a mim nesses últimos 5 anos é ser o antifrágil. Eu gosto muito disso. É um matemático, o Nassim Nicholas Taleb.
tudo ligado às estatísticas. Eu gosto mais da parte que ele conta a história. Mas, praticamente, as coisas vão ficando cada vez mais fortes quando elas resistem. E como a ginástica, quando você enfrenta a resistência, o músculo fica mais forte. Então, a ideia dele é que nós podemos aprender a nos tornar inabaláveis a enfrentar uma calamidade. Ele trabalha na indústria dos seguros quando ele descobriu isso. Então nós tivemos a calcular, eles são melhores, esse não é o meu mundo, mas aparentemente o mundo dos seguros calcula os riscos de acordo com a frequência das possibilidades que aconteça um acidente. Quantos terremotos nessa parte do mundo? Então, as companhias de seguros premium vão ter um tal nível. Portanto, de ter um acidente com uma pessoa jovem de 18 anos, então a estatística vão criando um seguro premium para essa probabilidade. Então, eles vão descobrindo que esse mundo dos seguros, num certo ponto, pararam. Eles não podiam prever como as coisas iam acontecer, portanto, os terremotos começaram a ser rápidos, os acidentes cada vez mais loucos nas estradas, então eles começaram a olhar como antifrágil pode ser um carro, ou a casa num terremoto. Então, os seguros prêmios, então, começaram a ser nesse sentido. Não a probabilidade de acontecer, porque é mais frequente daquilo que era previsível. Então, começaram a aplicar isso às pessoas e disseram, nós não queremos ter um mundo para isso de pessoas. Então, ele chamou isso de antifrágil. E começou a aplicar isso nas pessoas. Então, algo benéfico, quando algo que é benéfico através de algum choque, portanto, isso cresce quando é exposto a uma volatilidade aleatória, com desordem e estresses. Mas no antifrágil, ficamos mais fortes. Portanto, isso não é interessante. Mesmo que alguém não seja um estudante espiritual, mas, por exemplo, ele trabalhava numa companhia de seguros. Portanto, isso dá-nos uma oportunidade de falar sobre essas coisas. Então, por exemplo, uma da ideia são as crianças. Elas desenvolvem confiança e agilidade física, confiança física e perícias em julgamento dos riscos nos parques de diversões. Eu posso magoar-me, mas todas as partes vão ficando fortes. A segurança cibernética é tão forte. Cada vez que nós temos um ataque cibernético, o malware no mundo vai ficando cada vez melhor. Portanto, os ataques ajudam. Sempre que há uma notícia sobre alguém, a mídia está a fazer isso, para cobrir essa notícia. Então, sobre uma estrela do rock, então a reputação vai crescendo conforme está, por causa que é uma má notícia. Portanto, isso é um mundo antifrágil. Então, é ser capaz de ficar inabalável. E no nosso estudo da Brahma Kumaris, é ser inabalável e inamovível. Pode ser estranho, mas é interessante. Então, depois a pergunta se vem como é que eu passo de um nível para o próximo nível? Se eu estou abanando de um lado para o outro, como é que eu passo para o nível a seguir? Se eu sinto que eu estou a progredir, como é que eu passo para o nível a seguir? Mas aquilo que eu penso é que nós vamos ficando resilientes até o nível do antifrágil, inabalável. Que é o nosso objetivo, ser inabalável. Então, o primeiro passo
Primeiro nível é simples. Então escolham, por exemplo, vocês hoje estão todos se preparados a ser resilientes hoje. Quantas mudanças, quantos desafios na vida no primeiro vídeo, no primeiro nível. Então, qual é a atitude que você tem que desenvolver na fase que os desafios estão a acontecer? Portanto, uma série de opções. Escolha uma para si. Então, pegue uma frase para si e reflita a sua atitude nessa vida de altos e baixos e de desafios. E depois, se quiser, pode escrever no bate-papo. Então, a primeira frase. As cicatrizes nos lembram onde nós estivemos e elas não dizem, ou não... Sim, onde é que nós iremos? Uma pessoa resiliente, é assim que ela vive, tem a ver com a atitude. O único ponto é florir e ajudar com que os outros também floresçam. A resiliência está em ajudar os outros. Isso nos torna resilientes. O próximo, trazer o seu eu e estar preparado para florir. Seja coragem, ser bravo, tem a ver com atitude. Isso é consigo. Você tem de parar de andar por aí como plantas mortas. Não, a regar plantas mortas, assim é que é. Não gastem energia com as coisas que estão a sabotar, assim, colocando para baixo, isso não vai crescer. Parem de alimentar isso. Então, parem de alimentar, de regar as plantas mortas. Então, em um dia veio quando o risco de permanecer num botão apertado tornou-se doloroso, não deu para ler tudo e qualquer letra, desculpa lá. E acho que esse é o último. Cair 7 vezes, levantar-se 8. Um provérbio japonês, você cai 7 vezes e levanta-se 8. Esse é o último. Você pode já ter o seu, que você escolheu, e pensar por um momento, qual é a sabedoria ou a atitude? Porque tem a ver outra vez com a postura. A atitude é uma postura da alma. Então, qual é a atitude que você tem que permite que você fique resiliente? Tanto que ajuda a você a chegar nesse ponto com a sessão de hoje. Se você quiser partilhar uma outra frase no bate-papo, também pode. Portanto, cair 7 vezes, levantar-se 8. Então vai vir um dia que o risco de permanecer num botão fechado vai ser mais doloroso do que abrir e florir. Parar de regar as plantas mortas. Torne-se bravo para florir. O único ponto é florir e ajudar os outros a florirem. As cicatrizes permanecem em nós. Quando nós... Eu não nos lembro, perdão, de onde nós viemos, mas elas não dizem para onde é que nós havemos de ir. Eu acho que as pessoas estão a colocar aqui, eu gosto muito. Quando você enfrenta uma posição difícil, mas isso, eu não sou aquilo que eu fui ontem, eu escolho aquilo que quero ser hoje. Quem sou eu? E ter boa companhia. Está sempre focado naquilo que quero, nunca está focado naquilo que eu não quero. Olha essa sabedoria. Nós podemos escrever um livro sobre resiliência. Nada é novo, boa. Essa também é nova. O ponto é florir e ajudar os outros a florir. Ok, então a repetir algumas coisas que já colocou e que eu já disse, que não vale a pena dizer outra vez. Tudo bom é benéfico. Ou seja, continue a fazer. É um novo dia, um novo momento, tente outra vez.
Coloque você mesmo no modo de coragem. Os seus pés de chuva são tipo a prova d'água. Eu, alma, sou um botão a florir, uma flor. E sinto-me a prova de sentimentos. Ou seja, manter a mover sempre para frente. Portanto, a esse passo, aos seus comentários, não é verdade para si, mas para florir o seu potencial, todos os backups, uma das coisas que faz a diferença é florir, é refletir, em vez de se abanar de um lado para o outro, refletir e aprender sobre as suas experiências, pela sua sabedoria, com as experiências vivas que você teve. Aquilo que vocês fizeram, aquilo que vocês partilharam no bate-papo, certo? O slogan para florir é que a sabedoria é o fertilizante para o crescimento. E eu acho que muitos de nós, ou alguns de nós que estão nisto, como Brahma Kumaris, já há muito tempo, nós sabemos que as realizações são tão poderosas. Nós crescemos com a realização. É interessante refletir que a realização traz a minha atenção para um ponto e faz... Mas isso basicamente, esse slogan, ao nível de florir, é que a sabedoria é o fertilizante para o crescimento. E isso eu preencho sempre um cartão. Eu adoro os cartões. Eles me entretêm, eu adoro. Mas por causa que eu não faço, o quanto eu fiz isso, o quanto eu fiz daquilo, eu fiz isso, e isso conduz-me para um sítio que eu fico deprimido. Eu não faço isso. Ao invés disso, eu faço questões interessantes. Então eu fico entretido à noite. O que é que eu fiz de útil hoje? O quanto próximo eu estive de Deus hoje? Qual foi a qualidade que eu experienciei hoje? Como é que eu dancei com o drama hoje? Eu utilizo questões que me ajudam a refletir na experiência que eu vivi durante o dia e dê esse sentimento de sabedoria e que eu sinta-me bem comigo mesma. Então eu utilizo mais a reflexão. Então é o estudo, é o serviço, mas eu tenho que arranjar tempo para refletir. Eu faço de manhã a fazer o diário e à noite a fazer o cartão. Porque nós precisamos nutrir ou seja, nós precisamos de nutrientes para florir. Ok? Uma pergunta rápida, estou a ver que o tempo está a passar rapidamente. O que é que você mais gosta na sua jornada espiritual nesse momento? Você pode pensar e não responder agora, mas eu digo todos os domingos, no mês de setembro, essa é a minha reflexão no meu cartão. O que é que eu mais gosto sobre a minha jornada espiritual nesse momento? E assim que a resposta vem, eu fico surpresa cada vez. Portanto, cada semana é uma semana nova, porque eu fico surpreendido. Então, é um novo ângulo. É um aspecto que eu nunca tinha visto antes. A família com quem eu vivo. Portanto, é diferente sempre, a cada momento. Esse é o tipo de questões que fazem florir. E ela faz sempre que surjam a minha sabedoria. Porque essa sabedoria é depositada em mim todos os dias, mas eu estou a assimilá-la? E eu pergunto então eu estou a absorvê-la? E isso eu vou ficar depressiva porque eu vou dizer que não, isso não acontece sempre. Então como é que eu vou ficar feliz? Então não vou estar feliz com essa questão. Então o que é que eu estou a observar hoje, assimilar hoje? Então é uma pergunta da resiliência do florescimento. Pode fazer isso mensalmente, semanalmente ou diariamente, como você quiser.
Então, eu cresço naquilo que eu presto atenção. Esse é o nível 2, refletir, crescer com a sabedoria, ver a sabedoria e ela se torna parte da sua beleza. Se você não vê, talvez os outros possam vê-la, mas você tem que ver por si mesmo, você tem que refletir consigo mesmo. Então, vamos prosseguir. Ok? E o último é o antifrágil. Esse é o tal. Então, ser antifrágil, através dos estudos da psicologia positiva, porque eles estão portanto, isso tem a ver com as companhias de seguros, do risco. Isso dá para colocar agora, isso é aplicado às pessoas. Então, nesse estudo espiritual da Brahma Kumaris, nós queremos nos tornar, chegar aqui, tornar nisso. Então, mas para chegar a esse nível, não pode ver quais são as qualidades que ajudam a ir para um lado e para o outro. Isso requer prática, um comprometimento diário, uma prática diária para se tornar antifrágil. Então, a prática principal que nós sabemos disso tudo. Por exemplo, você é assimétrico, você pode fazer esse exercício. Tenho que aumentar a minha prática cada vez que toca uma sirene. Acho que passou lá uma ambulância, uma polícia, portanto tocou uma sirene e ela imediatamente deu poder, deu coragem. Esse é o exemplo de se tornar antifrágil. Há muitas práticas para isso. Eu vou partilhar as três principais. Então, esse senhor está a fazer isso, para ficar forte, então ele tem que praticar. Então, o primeiro de todos os dias, eu tenho de conectar com algo maior do que com a situação que eu estou. Nós temos a grande fortuna da Brahma Kumaris de estudar todas as manhãs e conectar-se com o conhecimento, com o entendimento, com pontos que são muito maiores daquilo que eu vou cozinhar hoje à noite, o que é que eu tenho que fazer na minha organização. Então, isso é o que traz um nível mais elevado, um nível mais estável, porque eu não estou a ser puxado por o que está acontecendo no drama. O mais importante que isso é desse refletir nas classes de manhã, cada pessoa em grande quantidade, são 14 pessoas que estão numa manhã e elas partilham coisas e todos têm a paciência de escutar todos. E para mim isso é um catalisador. E esse refletir, especialmente coletivamente, é uma ferramenta incrível para aumentar a sua própria autofragilidade, a sua resiliência. Essa é uma das práticas que eu queria partilhar. E a segunda, é claro, é meditar. O propósito da meditação, nós podemos sentar, relaxar, mas eu continuo no meu corpo. Então, na verdade, eu tenho que praticar o desapego da minha história, desapegar-me da história. Eu tenho que estar para além da Judy do dia a dia que eu conheço, para eu poder ficar para ser antifrágil. Então, essa é a prática número 2. E a prática número 3 é tornar amigos e com a história da vida, com o drama da vida. Então, ver o benefício em cada situação, principalmente nas mais difíceis. Portanto, se eu não tiver essa nutrição, esse alimento, eu não vou me tornar antifrágil. Então, qual é a virtude ou o poder que eu não estou a utilizar o suficiente? Então, eu quero utilizar mais. E o que é que isso vai revelar para mim? Sobre os outros? Quais são as necessidades desse momento? Então, basicamente, eu torno-me um estudante da vida. E observo o drama como um amigo. Então,
Então, esses são os exercícios que nós temos em algumas aulas. Portanto, esses ensaios vão continuar para nos mostrar onde é que nós temos de ficar fortes. O sucesso não é o... Foi muito rápido. Ok. Eu vou terminar aqui. Om Shanti. E vamos lidar com esse final. Mas eu tenho umas bênçãos para vocês. Muito obrigado, Sister Judy. Nós queríamos mesmo ver essas belas bênçãos em belas flores. Isso é uma sessão muito poderosa. Que você nos deu métodos para poder colocar as coisas na prática, portanto, e conseguir realizar aquilo que uma pessoa está a crescer, mas também realizar essa transformação, como aplicar, e para criar então esses novos hábitos. Então nós realizarmos o que temos que fazer, pôr na prática essa transformação. Se alguém depois quiser adicionar alguma coisa no bate-papo, isso é um bom ponto, porque alguém estava dizendo outro dia, se você quer saber como você é sábio, o quanto sábio você é, quando você reflete nos erros que você cometeu, então eu olhei para trás e... Então, o que é que eu faria numa situação de diferente para ser uma pessoa melhor? E então a resposta é, você já sabe a resposta. Eu posso não ter o poder para fazer. Então, esse é o catalisador. Eu sei o que fazer, mas eu não tenho o poder. Então, por isso que a prática é tão necessária para essa antifragilidade. Então, muito obrigado, Sister Judy. Então, nós podemos ir para um minuto de meditação, se quiser. Mas antes de dar apenas os anúncios. Antes, depois disso, irmã Cláudia, deixa-me apenas fazer esses anúncios rápidos. Depois dessa aula, quando implementar, é o valor da paz que vamos querer. E vamos ter, então, na próxima sessão sobre a série dos valores para a vida, na próxima semana, no dia 17 de setembro. Vai ser às 15h30 de Portugal e às 11 da manhã do Brasil. Vamos ter a Didi Vedante, que ela está a juntar-se a nós a partir de África. Então vai dizer como lidar com esse poder da paz na nossa vida. E depois, e como sempre temos, o workshop a seguir, sobre a paz, vai ser com a irmã Moira. E outra vez, a refletir sobre a paz. E depois vai ser no sábado 24 de setembro. E depois temos o retiro de silêncio sobre a paz, que vai ser no dia 25 de setembro. E esse é o nosso calendário, que nós partilhamos por e-mail ou no WhatsApp. E aqui estão os nossos e-mails e os vídeos do YouTube, onde também estão as versões em português. E aqui estão os links. Então, muito obrigado. E peço desculpa, acho que não estamos atrasados. Mas antes de continuar, é verificar que não está disponível a tradução em português. Tentar perceber o que aconteceu antes da meditação, para verificarmos. Manuel está a dizer que não está a ser capaz de conseguir a traduzir. Talvez tenha havido alguma desconexão, eu vou verificar. Ok, Judy. É muito bom tê-la conosco hoje. E eu sabia como é que ia ser, por causa da sua resiliência. Nós nos conhecemos há muito tempo. E quando veio esse ponto, eu disse, isso vai ser a melhor. Talvez não a melhor, mas uma muito bem. Porque o quanto você ensina na parte prática. Porque foi muito bom e muito profundo com a Sister Denise, mas você agora nos mostrou tudo aquilo que ela disse e como pôr na prática. Então isso foi muito bom.
E quando nós vemos a forma como nós olhamos para nós mesmos, com essa resiliência, eu vou vendo os meus níveis. E eu digo, eu não estou assim tão má, porque o drama também está... Ou seja, as coisas acontecem da maneira como tem que correr e nós vamos aprendendo, porque se eu estou aí com relação contra o drama, portanto as coisas não vão funcionar. Portanto, eu tenho que deixar as coisas andarem um bocadinho e ver as coisas também de uma forma com níveis diferentes dessa resiliência. Então, muito obrigado pela partilha que teve conosco, nós gostamos muito, obrigado por estar conosco. E foi muito bom, no momento que nós ligamos para si, você disse, sim, querida, portanto, vou participar. Então, obrigado pelo convite, Cláudia, e a fé grande que você tem na irmã e todos nós, muito obrigado. E vocês estão fazendo um belo serviço. Então, eu acho que para terminar, alguém perguntou pelo cartão de empenho diário, eu vou enviar... A partir de setembro nós fizemos um novo, eu vou enviar esse novo. E quem quiser, envie um e-mail que a Anu partilhou para todas as séries. E qualquer um que queira ter, pode ter. Podem imprimir. E nós temos nesse grupo aqui em Halifax. Se não estiver impresso, nós não fazemos. Então nós temos sempre isso na agenda para fazer. Eu vou enviar para vocês e para a Anu. Ok, obrigado. Ok, então vamos terminar com uma meditação curta. Incluir também a bênção. Então, aqui vamos nós. Ok? Então vamos vir para um estado de calma, de consciência da alma. Vamos nos sentir como flores a abrirem. Feche um bocadinho seus olhos só por um momento. Não precisa olhar para o ecrã. Eu sou esse ser sábio e brilhante. Estou por detrás dos olhos. Eu fui nutrido por essa situação. E essa sabedoria que vem diretamente de Deus. E eu estou como uma flor a abrir. Às vezes esse botão está um bocadinho apertado, às vezes está muito aberto, mas eu continuo a florir na minha jornada espiritual. Então eu gostava que olhassem para essas flores, são as flores mais resilientes que há no mundo. Acho que elas são todas da África do Sul. Escolham o que vocês mais gostam. A qual que chamou mais a sua atenção hoje? E essa pode ser a sua resiliência, a sua bênção de resiliência. Então, então aqueles que escolheram essa, você está a florir com generosidade de espírito, a trazer espaço para os outros mudarem e libertar os seus próprios corações dos escravidões das expectativas. Então você está a florir com um espírito de generosidade e que... Ok, não dá. Quem escolheu essa, você está a florir com coragem no seu coração para falar com grande gentileza e honestidade, com um ato de integridade e você completamente, por completo. Ou seja, florir com coragem no seu coração. Quem escolheu esta, você está a florir porque você é um coração de ouro que é preenchido com reconhecimento dos valores dos outros. Ou dos valores dos outros. Quem escolheu esta, você está a florir como uma alma especial que fala com tal sinceridade que as suas palavras podem penetrar os ouvidos fechados e abrir
os corações que estão partidos. E essa flor, você está a florir com um sentido de raízes profundas de dignidade, no qual a procura de fazer coisas da maneira correta, fazer as coisas da maneira correta, em vez de provar que os outros estão errados. E para quem escolheu esta, você está a florir porque você, a sua lealdade às coisas positivas, as coisas positivas que vêm de fora atraem a cooperação e confiança daqueles. Eu acho que essa última. Você está a florir por causa você tem. Porque você. Nossa, tão confusa essa frase. Você se tornou um verdadeiro amigo de si mesmo e uma fonte de suporte para todos os que vivem ao seu redor. Ou isso. Om Shanti, flores. Aproveitem esse dia maravilhoso. Muito obrigado, Judy. Thank you, Baba. Ok. Podem abrir as câmeras. Muitas caras conhecidas. Então, a Carol estava a encorajá-la a tomar água. Tão doce. Ok. Obrigado a todos. Foi um dia muito amoroso. Obrigado, Judy. Om Shanti. Om Shanti. Deus.